Olá a todos, eu me chamo Gabriel. Eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre este livro muito famoso, da autoria de um atleta, palestrante e homem muito famoso atualmente, chamado David Goggins. Você provavelmente que está vendo esse vídeo já viu ele no TikTok, no Instagram, talvez até no Facebook, eu não sei. Principalmente de vídeos dele correndo, servindo na Marinha Americana, várias coisas. Antes de falar desse livro, eu gostaria de falar um pouco sobre o autor e sobre o que ele nos fala no início. Isso é muito importante. David Goggins, nome dele. Tem 50 anos de idade atualmente. No início do livro, ele nos fala sobre a sua infância e adolescência, o que facilita um pouco o enredo do vídeo, já agora. Então, eu sou um gênio. Enfim, no início do livro, o autor fala um pouco da sua vida infantil e juvenil. Ele fala que, quando era novo, os seus pais eram abusivos com ele, principalmente abaixo do pai, que obrigava ele a trabalhar numa espécie de bar, nos anos 80, todos os dias. E ele não podia ir para a escola, não podia ter vida social com os amigos dele, vinha de condições de extrema pobreza, no caso. Ele mal tinha um quarto sequer, restaurante, ele dormia no bar, no caso com a mãe dele e com o irmão, o que pode demonstrar um pouco disso também. Muita dor, muito por parte do pai, muitas vezes o pai batia nele, e teve uma vez que o pai até chegou a apontar uma arma na cabeça dele, porque ele tentava proteger a mãe dele de ser morta pelo pai. Enfim, é uma condição muito difícil que eu acho que não vale a pena falar aqui, porque pode desmonetizar um pouco o vídeo. O que mais marca quem lê o livro é como o autor, o David Goggins, ele consegue superar tudo isso simplesmente usando a disciplina e a consistência, que são dois conceitos fundamentais deste livro. Ele usa essa dor como energia, ele usa essa dor que ele teve como força para continuar seguindo, porque o autor acredita que mesmo com tantas dificuldades que ele passa na vida, ele não crê que isso seja aquilo que molda ele. Ao contrário, ele molda a dor passar na sua vida e usa ela como energia. Para quê? Bom, eu vou explicar agora. O autor, quando fica mais velho, ele trabalha numa espécie de inseticida, no caso, numa empresa de inseticidas. Uma noite, quando ele estava voltando de casa, ele estava vendo na televisão um anúncio do exército americano. Ele vê um treino dos Navy SEAL na televisão. E aquilo quebra ele, porque ele já tinha o sonho de ser um militar americano, só que ele não conseguiu porque ele era acima do peso. Ele não conseguiu cumprir a meta de perder peso, infelizmente. Logo, o autor, em 2 semanas, se demite do seu trabalho de inseticidas da empresa e se dedica completamente ao treino físico. Ele faz jejuns intermináveis, treina todos os dias, por horas. Em 2 semanas, o autor David Goggins acaba por perder 50 quilos em 2 semanas. Tá? 2 semanas, 50 quilos. Isso me marca muito porque mostra que quando alguém quer realmente seguir um sonho, o que é que importa mais? É a disciplina e a consistência. É você continuar todo dia treinando, continuar todo dia estudando, continuar todo dia trabalhando para aquilo que você quer e ter a disciplina para fazer isso, ter aquele motivo, aquilo que te faz fazer a coisa, o porquê, basicamente. Trabalhou nas tropas aéreas do exército, trabalhou nos Rangers, que é outra vertente militar muito famosa nos Estados Unidos, e etc. Só que aquilo que realmente toca quem lê este livro é como o autor faz tudo isso sozinho. Na maioria das vezes, o autor
treina quase sempre sozinho, sem ninguém, sem estímulos visuais, sensoriais, auditivos, sem nada. Muitas vezes o autor treina sozinho, sem música, só ele e os pensamentos dele. Por quê? Porque o autor acredita que esses estímulos são apenas distrações que te fazem perder tempo. São apenas coisas que não te ajudam a cumprir a sua meta. E, no fundo, você já parou para pensar assim: e se a música acabar? Eu ainda vou treinar ou o treino já acabou? Porque muita gente, mesmo treinando muito, muito e muito, tem que ter aquela musiquinha tocando no fundo, tem que ter aquele áudiozinho, aquele funk, aquele funk, tem que ter aquela coisinha pra dar assim uma energia, dar aquela coisa, sabe? E quando você tá treinando, talvez no ginásio, talvez correndo, enfim, fazendo sua modalidade, muitas vezes você não tá treinando só o seu corpo, mas também a sua mente, porque treinar é isso, tu não tá só treinando o corpo, mas também o mental. Você tem que saber lidar também com o silêncio. E não só por isso também, quando você treina sem fone, quando você vai correr lá fora, sem áudiozinho, sem coisas, você acaba por se tornar livre, você acaba por ouvir seus pensamentos também, você acaba por se deixar ouvir a sua cabeça. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente, quando vai dormir, quando assim que você se deita na cama, guarda o celular, parece que a cabeça explode. Por quê? Porque essa pessoa não tem tempo para ouvir o que tem na cabeça dela. Não escreve, não tem hábitos assim de reflexão. Isso é muito importante, porque depois você vai ter uma fadiga mental horrível. O autor explicita isso muitas vezes no seu livro. E esse foi um aspecto que realmente me marcou muito, porque realmente, se não tiver uma musiquinha tocando de fundo, você realmente vai continuar treinando com a mesma intensidade que tu tá treinando agora, ou vai parar? Me falem nos comentários o que é que vocês acham do vídeo. E se gostaram, por favor, me apoiem, deixem um like, é o meu primeiro vídeo do canal. Meu nome é Gabriel, já falei aqui, né, mas enfim, agradeço pela atenção e até a próxima.